O que a grávida de Taubaté pode te ensinar sobre como parar de ser trouxa e ser enganado com mentiras. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos dar dicas rápidas de um caso muito polêmico que vocês me pedem muito. Grávida de Taubaté. Sempre tem alguém que me pede, Vitor, analisa o caso da grávida de Taubaté, esse é um caso realmente muito polêmico. Eu inclusive já falei dele lá no programa do Danilo Gentili. E hoje eu decidi pegar ali pontos do caso da grávida de Taubaté para falar como você pode parar de ser trouxa. Ou seja, pontos para você ficar alerta quando alguém está tentando te enganar. Primeiro vamos relembrar esse caso de forma bem rápida. O caso da grávida de Taubaté foi uma moça ali, né, que começou a aparecer em vários programas de TV. Sim, ela era moradora da cidade de Taubaté. E quando ela ia nesses programas, ela dizia estar grávida de quadrigêmeos, ou seja, de 4 crianças. Ela foi em vários programas de TV, levou inclusive até um próprio ultrassom ali, que depois foi descoberto que ela roubou da internet, aquela imagem não era uma ultrassonografia dela. E dentre vários programas de TV nós temos ali o icônico caso do Edu Guedes, um apresentador que inclusive chegou até a chorar, se compadecendo pela suposta situação da grávida que vinha a público pedir ajuda das pessoas para cuidar de 4 filhos que estavam a caminho. A jornalista Cris Flores fez um grande trabalho desmascarando toda essa fraude, ela própria contou também lá no The Noite como que ela fez isso. E hoje nós vamos pegar aqui aquele episódio específico ali do programa onde o Edu Guedes está conversando com a grávida de Taubaté, ali o seu marido também está junto e basicamente o Edu cai muito lindamente como um patinho na lagoa na lábia da grávida de Taubaté. Então vamos aos pontos então. Lembrando, gente, são pontos que você deve permanecer alerta, principalmente quando for interagir com uma pessoa, em negociações importantes, conversas geralmente de interesse pessoal mútuo ou de interesse profissional. Esses são os cenários onde é mais propício que ocorra uma dissimulação. Não vai tentar ficar ali detectando dissimulação, andando no trem com o tiozinho que tá vendendo bala para você. É verdade. Primeiro ponto ali que o Edu Guedes errou feio, que você pode acabar errando também. Identificação incorreta de um comportamento emocional. O Edu Guedes vê ali, né, aquela mulher chorando e ela está contando uma história e automaticamente quando ele vê o choro, ele admite que aquele é um comportamento facial de alguém que está triste. Eu queria dizer para ele obrigado pela reportagem. E muitas vezes a gente está aqui e a gente não tem que agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente está aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, não, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É emocionante. E não, gente, como já falei em vários vídeos e vários outros casos mostram pra gente também vários artigos, como por exemplo o Crocodile Tears, não, lágrimas não são sinônimos de tristeza, não é um sinônimo automático, porque a pessoa está chorando, está saindo lágrima que de fato ela está triste, ela está experienciando tristeza. Então esse é o primeiro ponto. Você errar um tipo de análise, você julgar de forma errada um comportamento facial ou acreditar que aquela pessoa está de fato emocionada quando ela está fazendo uma emoção posada, é um dos primeiros erros para você de fato ser feito de trouxa. E como que você contorna esse efeito? Simples, estudando sobre microexpressões faciais, emocionais e linguagem corporal. Você pode, por exemplo, estudar sobre o tempo de prototipagem de uma microexpressão facial, as codificações corretas das AUs, como eu falo aqui em várias análises em vários vídeos, ou simplesmente assistir o canal Metaforando e levar a sério os momentos que eu falo lá, ao 20, mais 4, mais 5, mais 1, não sei o que, medo. E entender aquilo literalmente pode evitar com que as pessoas tentem te enganar. Segundo ponto, o erro de Otelo. O erro de Otelo, de forma bem resumida, acontece ali na peça de Shakespeare, O Grande Otelo, onde o protagonista, Otelo, suspeita que sua mulher está traindo ele, Desdémona, e ele vai lá e mata o cara que ele acha que é amante antes de conversar com ela. Tranquilo, esse cara é um cara suave, resolve as coisas com diplomacia. Mata todo mundo! E aí quando ele vai conversar com a Desdémona, a mulher dele, ele fala, né, eu já matei inclusive o cara que eu acho que é amante, agora fala, você tá me traindo ou não? Quando ele fala isso, a Desdémona mostra medo, porque na verdade ela estava achando, né, como que eu vou provar minha inocência se o cara já chegou matando o outro, ele vai acreditar em mim? Então o Otelo mata a Desdémona de forma errada, porque ela era inocente, ele mata ela, e basicamente ele fala que ele viu medo na expressão dela e ele julga que aquilo é o medo de alguém que foi pego no flagra.
Eu já fiz um vídeo específico aqui no canal falando apenas sobre a emoção medo, quando que ela é válida e quando que ela não é válida na análise da mentira. Mas de forma resumida, o erro de Otelo é presumir que quando ele vê uma emoção, automaticamente ele consegue ler a mente da pessoa e saber por que a pessoa entendeu, por que a pessoa sentiu aquela emoção. Analisando a linguagem corporal de forma bem técnica, bem científica e com ênfase ali no processo das microexpressões faciais, você vai conseguir, no máximo, entender intenções e impulsos emocionais. Ler a mente das pessoas não faz parte de uma didática científica. E não, até hoje não é provado que você seja capaz de ler mente, independente do que você possa ter visto em algum livro ou qualquer outra coisa na internet aí. Então não tentem ler a mente das pessoas. Viu um comportamento emocional, chamou tua atenção? Pergunta sobre ele. Amigo, eu vi que você demonstrou medo a hora que você falou que o valor não é negociável. Tudo tranquilo esse valor para você? Como que você se sente sobre esse valor? É melhor que você faça uma pergunta aberta e o cara dê mais pistas do que você tentar automaticamente, o cara mostrou medo, então só pode ser porque ele tá tentando me enganar, porque ele sabe que eu vou descobrir que ele tá mentindo. Não faça isso. Esse é um viés que muitas vezes a gente acaba assumindo, que basicamente é você presumir por algum motivo que a pessoa está contando a verdade. Esse tipo de viés ocorre muitas vezes quando a história tem uma temática de apelo emocional muito forte, uma história muito pesada. Por exemplo, ali no caso, o Edu Guedes, ele já falou sobre esse caso da grávida de Taubaté, ele fala, né, ela foi em vários programas, vários outros apresentadores também se emocionaram, era o caso de uma mulher, uma mãe, e eu me emocionei também, por isso que eu chorei. E é basicamente assim que ocorre o viés da verdade, você cria ali uma história, uma ligação emocional, geralmente uma história pesada, né? É mais fácil, é preferível, é mais gostoso, né? Mais quentinho, uma emoção quentinha você aceitar que uma mãe está ali pedindo ajuda para cuidar dos seus 4 filhos, do que você pensar que uma mulher pode forjar um ultrassom e ir ali em rede nacional inventar que está com 4 filhos na barriga, quando na verdade são 4 almofadas. Então sim, o viés da verdade ocorre e ele é um erro muito grande. Se estiver conversando com alguém, tá achando que você tá tendencioso demais, eu simpatizei com a pessoa, sei lá, pelo rosto, pela aparência dela, pelo nome, pela religião dela, profissão, não sei. Percebeu que você tá se simpatizando para... Questiona, pera. O que essa pessoa tá me apresentando de pontos concretos? Eu questionei esses pontos? Vamos descobrir. Último ponto, e esse vai especificamente aqui para o caso da grávida de Taubaté, é a análise de comportamento de grupo. Falando em linguagem corporal, uma das coisas que a gente consegue observar muito é a análise da linguagem corporal de um grupo. Você consegue observar hierarquias, quem é o líder, né, qual a posição ali. Geralmente, quando as pessoas estão viradas na direção de uma pessoa, ela é o líder daquele grupo. E geralmente o grupo reage ao que a pessoa, né, o líder, está falando. Em alguns momentos você vê que rola uma situação onde a própria grávida de Taubaté faz um comentário e ela demonstra um deep in the light, que é ali o sorriso, quando a pessoa sente que ela está colando, a mentira dela está funcionando. E você consegue observar que o marido dela, ali na sequência, ele também esboça micros sorrisos de felicidade genuína. Essa parte é muito interessante. O cara tá rachando o bico. Isso aqui é um momento muito mais avançado da entrevista. Então, assim, primeiro o medo, né? Putz, pode dar merda. A hora que ele percebe que a jornalista comprou a ideia, ele, alívio. E exatamente isso, é um alívio. O dump in the light é a sensação que ele teve. Dump in the light é o seguinte, quando o mentiroso, ou alguém que está participando de uma mentira, tem a sensação de que a pessoa, o alvo da mentira, é inferior e eles conseguiram enganar. Então você ficando atento, vai abordar, vai conversar com uma equipe, ver como que a equipe daquele cara reage ao que ele está falando. Existe uma coisa chamada estímulos discriminativos, que basicamente são alguns estímulos que podem propiciar com que a gente haja de determinada forma, estando ali esses estímulos presentes. Um exemplo é quando você está em grupo e você age de uma forma mais zoeiro, mais engraçadão, coisa que você não faria normalmente, porque os seus amigos estão perto e você quer fazer graça para eles. E quando você está sozinho, você acaba sendo um pouco mais neutro, um pouco mais natural. Isso pode ser levado em conta nesse caso também. Você vê que ali ela até dá umas exageradas, né? Conta umas histórias até mais pesadas e o marido naquele momento ele já reage dando risada. Em outubro eu descobri que eram 3 porque eu cresci muito depressa, cresci mais ainda. Então isso poderia ser levado em conta também. Estiver conversando, estiver negociando, estiver numa situação ali que envolva mais de uma pessoa, analisar e observar o grupo também é válido, ok? Ok. Bom, galera, essas foram as dicas que eu quis passar para vocês hoje. Espero que vocês consigam colocá-las em prática aí e não sejam como os vários apresentadores e jornalistas que caíram nessa furada da grávida de Taubaté, certo? Observe bem, observe com atenção e questione. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Caso não seja inscrito, clique em gostei e compartilha, que ajuda bastante a divulgação da linguagem corporal de forma científica. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!